Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira para estudarmos juntos um pouco mais a filosofia da Seichonoye, em especial a prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês, mesmo que ela seja virtual. Para nós iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração constante no livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, e será, a oração que está na página 77. O meu livro é 37ª impressão e é a oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Então eu vou pedir que todos vocês assumam uma posição de oração ou outra posição confortável, coloquem as mãos justapostas caso queira, fechem os olhos e prestem bastante atenção nas palavras, no sentido e na força desta oração. Oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Sou filho de Deus, minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem recebe a ideia do mundo da imagem verdadeira. Se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus, sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra, com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim, infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, dignas do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim, terá pelo poder da bênção, saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade, da alegria. Minha autoridade vem de Deus. Por saber que minha autoridade e capacidade vem de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei, através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio o meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo sem nunca falhar. Agradeço a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que oração maravilhosa. Podemos desfazer a posição de oração. Deixa eu colocar aqui o púlpito para o lado. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês nessa noite abençoadíssima. Meu muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a Seichonoye. A palavra Seichonoye significa lar do progredir infinito. Então seja bem-vindo a esse lar que abraça, que recebe, que acalenta e que eleva todos que nele habitam, todos que nele praticam. Então, bem-vindo a Seichonoye. Meu muito obrigado. Quero agradecer, obrigado Gustavo aqui. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que deixam uma mensagem, seja no
na página oficial da Seichonoye do YouTube, seja na página oficial da Seichonoye também da Meditação Shinsokan. Quero agradecer imensamente a todo mundo que deixa uma palavra de carinho. Como digo, leio todas, se eu não consigo respondê-las, mas recebam o meu afeto, o meu carinho, minhas vibrações positivas de muita bênção, que vocês recebam tudo em dobro. Hoje teremos um assunto muito importante e muito maravilhoso para ser tratado, que é exatamente elimine as carências. Um fator que é importantíssimo para a construção da nossa felicidade é exatamente a capacidade de eliminar carências. Todo ser humano nasce carente por natureza, porque no mundo fenomênico a gente não consegue expressar a nossa totalidade, então sentimos carência disso. É por tal motivo que aqueles que retornam ao Pai, é por tal motivo que aqueles que manifestam Deus na sua vida conseguem resolver os seus problemas de carência muito melhor e levam uma vida mais feliz, mais significativa e muito mais completa. Então, é fundamental nós entendermos o caminho para eliminar as carências. O caminho para eliminar as carências. Como livro-texto, vou utilizar o livro da coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida, ela é um tratado de filosofia, psicologia, ciência, medicina. Claro que ciência e medicina não, como foi escrito já há algum tempo, não tratam dos assuntos atuais ou não vão abarcar os assuntos das descobertas atuais, mas eles trabalham as bases e os fundamentos, então aplicáveis até os dias de hoje. Então é um tratado que vai discorrer sobre a verdade, homem filho de Deus, e trazer todos os mecanismos para que nós possamos levar uma vida muito feliz. É composto de 40, essa coleção é composta de 40 volumes, e hoje eu vou usar o volume 33, que o título dele é Divina Alegria. Então é um volume maravilhoso, eu adoro ler o volume 33, aliás, eu gosto de ler todos, né, dos 40 volumes, mas o 33 é muito especial. Essa aqui, deixa eu ver a edição, é a 6ª impressão, e a página que eu vou trabalhar é a página 83. 83. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi ele fala. Quando despertamos para a nossa natureza divina, manifesta-se a força infinita latente em nós desde o princípio. Só nessa frase aqui você já vê uma coisa impressionante. Então, ou seja, desde o início nós já temos essa força infinita dentro de nós, mas quando despertamos para ela, ela se torna utilizável. Então, o primeiro passo para que nós possamos manifestar a nossa força infinita é exatamente despertar para ela. Por isso que é tão importante a busca do caminho espiritual. Mas nós já chegamos lá. Quando despertamos para a nossa natureza divina, manifesta-se a força infinita latente em nós desde o princípio. O que acontece quando se manifesta a força infinita? Naturalmente, passam a ocorrer efeitos correspondentes, beneficiando-nos em tudo. Se estamos doentes, recuperamos a saúde. Se temos problemas, encontramos a solução. Se estamos com dificuldade financeira, a situação melhora rapidamente e assim por diante. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando manifestamos a força infinita, naturalmente passam a ocorrer efeitos correspondentes. Ou seja, se estamos doentes, recuperamos a saúde. Se temos problemas, encontramos a solução. Se estamos com dificuldade financeira, a situação melhora. Esse ponto aqui ele é muito importante, porque quando a pessoa lê isso daqui, dependendo do nível da carência dela, ela vai ter uma forma de ler isso daqui. Então, olha só. O que acontece quando se manifesta a força infinita? Naturalmente passam a ocorrer efeitos correspondentes, beneficiando-nos em tudo. Se estamos doentes, recuperamos a saúde. Se temos problemas, encontramos a solução. Se estamos com dificuldade financeira, a situação melhora rapidamente e assim por diante. Olha só, se a pessoa está carente, ela adentra num movimento religioso como o da Seichonoye, um movimento que prega exatamente a nossa força infinita, e ao invés dela buscar manifestar a força infinita, ela vai buscar as coisas materiais e as coisas fenomênicas. Então ela fala, então aí cura, então eu vou atrás da cura. Ela não vai atrás de manifestar a força infinita, ela vai atrás da manifestação da cura. E acaba deixando de ter a chance, ou acaba deixando passar a chance que tem de exteriorizar o seu Deus interior. Os benefícios ocorrem quando o Deus interior se manifesta.
Então, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Então, é buscar primeiro o seu Deus interior, que o restante irá se projetar. Só que as pessoas carentes buscam sempre o que é o restante primeiro e pensa, se eu conseguir, eu dou até louvor a Deus. E é isso que nós vamos tratar. Então, eliminar a carência, para eliminarmos as carências, nós primeiro precisamos entender um pouco sobre as carências. Então vamos lá. Então, elimine as carências. As carências. Então aqui, ó. Então, para eliminar as carências, nós precisamos entender. Vamos supor que esse círculo aqui, ele seja exatamente a completude ou o recipiente que vai sendo formada toda a sua psique, vai sendo formada toda a sua questão emocional, sentimental, até mesmo material. Vamos dizer que esse aqui seja o conteúdo, a sacola que você carrega na vida, a sua mala de bagagem, a sua caixa onde você vai inserir tudo aquilo que vai lhe compor como um ser humano que vai experienciar essa vida fenomênica. Desde a infância nós vamos colocando coisas aqui dentro. Desde a infância nós vamos colocando sentimentos, nós vamos colocando muitas coisas aqui dentro. Algumas são positivas, outras são negativas. Outras são negativas. E dentro desse somatório do que é positivo e o que é negativo que nós colocamos dentro de nós, desde a tenridade, vai formando aquilo que normalmente nós vamos sentir falta. Dentro da psicologia, nós temos um trabalho aprofundado sobre essas carências. Eu não vou adentrar nessa seara específica de trabalhar dentro da área técnica da psicologia, é isso. Eu estou trabalhando de uma forma abrangente. Até porque, como isso aqui não tem um propósito de abarcar cientificamente as carências, eu vou abarcá-las de uma forma genérica, simplesmente para que nós entendamos que a existência das carências faz com que nós tenhamos determinadas posturas e há um meio de nós eliminá-las. Claro, isso não afasta a importância de todo um complexo de conhecimento que também envolve isso, que é estudado também pelas ciências humanas. Então vamos lá. Então, dentro desse arcabouço, nós temos aquilo que nos acontece positivamente, nós temos aquilo que nos acontece negativamente. E muitas vezes, ficam buracos dentro de nós que nos geram o sentimento de falta. Então, o que acontece? Nós temos vários tipos de resultados de carências advindos basicamente de dois grandes grupos. Lembrem-se, não estou trabalhando tecnicamente, estou falando de uma maneira, numa linguagem simples, de fácil acesso, para que todas as pessoas que assistirem esse vídeo possam entender o que eu quero falar, aonde que eu quero chegar, tudo bem? Então vamos lá. Dentro dessas carências, nós temos basicamente dois grandes grupos que se subdividem em infinitos outros grupos. Nós temos as carências materiais e as carências sentimentais. Então, o que acontece? Antigamente, nós tínhamos a impressão que as pessoas tinham mais carências materiais do que sentimentais. Hoje em dia nós temos uma certeza absoluta que hoje em dia as pessoas têm carência de ambos. Então, tanto das materiais quanto das sentimentais. Então, cresceu, teve uma origem humilde, a pessoa não teve chance de, por exemplo, estudar, a pessoa não teve chance de desenvolver, morou sempre em lugares assim, não muito legais, então a pessoa vai mantendo, não pôde comer aquele doce, não pôde comer tudo o que queria, ela vai mantendo essas carências materiais que num determinado momento elas precisam ser extravasadas. O mesmo se diz em relação aos sentimentais. Um exemplo de carência material, por exemplo, aconteceu comigo. Meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar, eu fui no supermercado, eu comprei tudo de besteira que eu queria comer quando criança e não pude.
Não porque meus pais não me davam, porque às vezes com uma casa muito cheia, não dava para comprar para todo mundo. Então eu comprei caixa de sucrilhos, eu comprei Danoninho, eu comprei flan, eu comprei só besteira, jujuba, eu só comprei coisa de criança que eu tinha muita vontade de comer muito e não pude. Então, meu primeiro mercado parecia que eu ia fazer uma festa para uma criança de 3 anos, 4 anos de idade, era só besteira. E por que isso? Porque as minhas carências materiais geravam dentro de mim uma busca por essa satisfação. E eu acabei tentando realizar isso numa compra de mercado. Então é bem comum, você vai numa loja de brinquedos, você vai comprar um presente para o teu filho, para a tua filha. Você pode observar, você tem muita vontade de comprar aquilo que você tinha vontade de brincar quando você era criança. Por quê? Às vezes é um brinquedo tão legal que você não pôde ter. Aí você pensa, puxa, cara, olha, se meu filho tiver esse brinquedo, ele não vai viver a experiência que eu vivi. Você fica com vontade de comprar. Então a gente tem vontade, às vezes, de comprar um monte de coisa que a criança não vai estar nem aí, não é isso que ela quer, não é isso que ela busca, não é isso que está dentro dela faltando, mas como falta em nós, a gente representa. Quantos pais e quantas mães, às vezes, ficam em cima do filho? Você tem que estudar para ser médico, você tem que estudar para ser advogado, você tem que ser juiz, você tem que ser engenheiro. Por quê? Porque na época em que era adolescente, era algo inatingível, era algo muito grande, só para poucas pessoas, e gerou a ideia na pessoa assim, nossa, se for isso vai ser um sucesso. E acaba que incute dentro de si essa carência, né? Do sucesso, essa carência de ser uma pessoa especial, diferenciada, e projeta no filho o seu sonho de que o filho seja grandioso. Então acaba que por amor a pessoa acaba forçando o filho a ser alguma coisa que às vezes não é nem a vocação da pessoa. A pessoa não nasceu para ser médica. Então você forçar uma pessoa que não tem vocação a fazer alguma coisa, é você jogar a pessoa no poço da infelicidade. Por mais que a gente faça isso por amor, por mais que a gente esteja preocupado com a questão financeira. Jogar uma pessoa num lugar que ela não tem talento, ela não tem vocação e ela não tem vontade, é você matar a liberdade da pessoa e você jogar a pessoa na tristeza. Porque de maus profissionais o mundo está cheio. Por quê? Falta de adequação. Por que nós temos tantos profissionais e ao mesmo tempo nós temos tanta gente incompetente, insatisfeita e ruim de trabalho? Porque falta de adequação. É professor que não gosta de dar aula, é policial que não quer estar na rua, que não quer proteger, é médico que não quer salvar, é juiz que não quer ser justo, que não quer fazer com que a igualdade e a justiça seja manifestada. Então, a falta de adequação leva a esse nível de decadência, esse nível de queda no profissionalismo e na boa prestação do serviço para o próximo, porque o nosso trabalho é doar amor para que alguém seja feliz. Todo trabalho tem como finalidade fazer alguém feliz, todo trabalho. E quando você faz isso com amor, você atinge em cheio a essência do trabalho e o trabalho acaba acontecendo de maneira maravilhosa. Então, olha só, as carências, elas refletem todas as áreas da nossa vida. Carências sentimentais. Então, homens que muitas vezes não tiveram o amor da mãe, acabam buscando em todas as mulheres o amor da mãe. Como não consegue resolver o problema, acaba ficando nesse hábito horrível de ficar trocando de parceira toda hora, sem observar e respeitar os sentimentos. Isso também acontece com as mulheres que na busca do amor paterno acaba se entregando a qualquer um que passa naquela carência absoluta de suprir aquele buraco dentro dela. Então, a carência pelo reconhecimento da beleza. Então, tem pessoas que têm uma carência por ser reconhecida tão grande que quando conhecem o reconhecimento, perdem a cabeça. Então, assim, nós vamos ter dentro das carências materiais e sentimentais, inúmeras subdivisões. Nós podemos falar de tudo, gente, de tudo. Carência de atenção, carência de afeto, carência de oportunidade, carência... Por que uma vez perguntaram para mim, por que muitas vezes esses homens que ficam muito famosos, essas mulheres que ficam muito famosas, eles acabam caindo em ciladas aprontadas por pessoas que estão ali de olho grande no que eles estão conquistando no que diz respeito à finança.
Por quê? Porque como são pessoas que saíram de locais e não trabalham as suas carências, eles não chegam preparados e maduros para lidar, seja com a fama, com o dinheiro e com a oportunidade. Então acaba se perdendo no meio do caminho. Então, uma pessoa que trabalha e resolve ou sedimenta dentro de si, soluções às suas carências, ela é muito mais forte para lidar com as situações da vida do que uma pessoa que não dá conta disso. A gente estava vendo, eu estava lendo uma reportagem há um tempo atrás, o tanto que youtubers e influenciadores digitais sofrem de depressão porque há uma carência gigantesca deles em serem reconhecidos, em terem alta popularidade, alto número de likes, alta compartilhamento, então, ou seja, eles ficam escravos da opinião alheia. Por que isso? Porque é uma carência muito grande dentro de si, buscando a atenção do próximo, buscando um reconhecimento, buscando autoafirmação e tudo mais. Então, outro ponto também, quantas pessoas acabam deformando o corpo exatamente porque busca um autorreconhecimento, busca algo tão forte que ela acaba até detonando o corpo, buscando uma imagem que às vezes é inatingível. Tem pessoas que já passaram por mais, eu estava vendo um caso lá, tinha uma pessoa que já tinha feito mais de 58 cirurgias plásticas, buscando uma perfeição que não existe. A pessoa queria parecer uma boneca de plástico, uma coisa que não existe, porque a pessoa ela acaba dentro das suas carências buscando algo que não existe e acaba se autodestruindo. Então é muito importante nós entendermos isso. É necessário trabalhar as carências. Nós temos carências em dois grandes pontos, materiais e sentimentais, que abarcam boa parte, a grande maioria de todas as carências, e tem uma carência que ela é muito interessante, e ela é fundamental e poucas pessoas reconhecem. Todo mundo, quando tem carências materiais e carências sentimentais e não sabe o que fazer com ela, ou procura uma ajuda, ou procura transformá-las, ou procura eliminar um outro tipo de carência que se manifesta muito, que é a carência, e eu vou botar essa desse lado, espiritual. A carência espiritual, ela é uma carência fundamental, por quê? Pela própria natureza do homem. Se o homem fosse corpo carnal, simples matéria, presta atenção, se o homem fosse corpo carnal e simples aglomerado de matéria, satisfazer a matéria lhe traria felicidade instantânea e eterna. Se satisfazer o corpo carnal fosse simplesmente o necessário para a felicidade, ela estaria em nós levarmos uma vida só alimentando os prazeres, mas não é isso que acontece. Por mais que você coma a melhor comida do mundo, precisa de algo acoplado àquilo para que você sinta a felicidade. Então, por mais que você viaje para os melhores lugares do mundo, precisa ter algo acoplado a isso para que essas viagens lhe tragam felicidade. Por mais que você esteja com a pessoa mais bonita do mundo, por mais que você tenha os bens, os maiores bens do mundo, precisa de algo que acople para que a felicidade seja manifestada. Então a felicidade ela não está na matéria. Então quer dizer que nós temos que abrir mão da matéria. Não é isso. Podemos ter a matéria sem o menor problema, desde que nós tenhamos algo que nós possamos acoplar a ela, para que ela tenha sentido, para que ela tenha função, para que nós possamos viver a nossa missão e daí retirar a felicidade. O que eu quero dizer com isso? Se você correr para eliminar as carências materiais e se você correr para eliminar as carências sentimentais, sem antes de tudo eliminar a sua carência espiritual, você vai ficar correndo atrás do seu rabo como um cachorro fica tonto de tanto correr. Por quê? Porque as pessoas acreditam, carência material eliminam conseguindo a matéria. Então, se eu ficar rico, se eu ficar bonito, se eu ficar com condições de fazer o que eu quero, serei feliz. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece.
As carências materiais, elas só vão ser eliminadas quando você eliminar dentro da sua experiência a ideia de carência. As carências materiais e as carências sentimentais, elas só serão realmente resolvidas se você fizer uma viagem interior e não uma viagem exterior. Então, se você não tiver a solução de uma carência espiritual, você não consegue eliminar essas duas. Ah, preletor, mas eu ganhei na Mega Sena, a parte material está resolvida. Parabéns, ela está resolvida. Mas se você não resolver a carência espiritual, esse dinheiro, da mesma maneira que veio, ele vai embora. Porque a matéria só vai ficar com você se a riqueza estiver dentro de você. Porque se ela não estiver, você torra tudo. Assisti, ano passado, um vídeo mostrando um ganhador da Mega da Sena, da época, da Lota, eu acho. Já tem muitos anos isso. Ele ganhou muito dinheiro, acho que era um equivalente, vou usar números aproximados, mas era o equivalente a milhões de reais que ele gastou em 5 anos. Em 5 anos ele saiu de milionário para uma pessoa sem dinheiro nenhum. Hoje em dia ele trabalha, ganha menos que um salário mínimo e ele se arrepende da forma como ele tratou o dinheiro, porque nenhuma casa para a mãe dele ele pôde comprar. E eu fiz as contas, na época eu fiz a reportagem, eu fiz as contas de quanto que ele gastou por dia, dava uma média dele ter gasto mais de 17 mil reais por dia. Então, ou seja, ele resolveu a carência material momentaneamente, porque como dentro dele ainda existia a carência espiritual, tudo se foi. Então, para que nós eliminemos as carências, nós precisamos primeiro entender que é o seguinte: resolvemos espiritualmente dentro de nós, resolvemos espiritualmente que essas duas vão ser resolvidas. Eu conheço pessoas que estudam, correm atrás, fazem assim 1 milhão de cursos, a pessoa fala até não sei quantas línguas, e você vai ver por que a pessoa faz isso. Não é porque ela quer se desenvolver, não é porque ela quer crescer, é porque ela quer encontrar um respaldo no pai e na mãe. Ela quer ouvir do pai que o pai tem orgulho, ela quer ouvir da mãe falando que ela é inteligente, porque como há uma carência sentimental do amor do pai e da mãe, ela busca desenfreadamente conquistar cada vez mais posições para ver se o pai e a mãe falam: olha, realmente você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa crescida. Claro, é óbvio que isso é importante, nós recebemos reconhecimento, nós recebemos elogios, nós percebemos que temos valor, isso é muito importante, não descarto isso. O que eu estou falando é o seguinte: como a pessoa ela busca no exterior, então a felicidade dela sempre vai depender do reconhecimento de alguém de fora, então nunca vai ter autonomia para ser uma pessoa realmente feliz, independentemente da opinião de outros. É esse o ponto que eu quero chegar. Nós só conseguimos resolver isso se nós, dentro de nós, arrumarmos a casa e eliminarmos as carências com uma visão espiritual disso. E quando eu falo visão espiritual, não é você, então quer dizer que eu tenho que trabalhar o transcendental assim como algo assim oculto, algo misterioso. Não. Quando eu falo trabalhar a espiritualidade, o que eu estou querendo falar aqui? Numa linguagem bem simples: arrumar a casa. O que é eliminar as carências? É arrumar a casa. Que casa? A casa do seu interior. Arrumar a casa, é isso que é trabalhar a sua carência espiritual, é você arrumar a casa. O que está faltando? Você entra dentro da sua casa, o que está faltando? Está faltando chuveiro, é por isso que a gente toma banho gelado. Então o que você precisa para resolver o banho gelado? Comprar um chuveiro elétrico. Aí você instala o chuveiro elétrico, a água vai cair aquecida e você vai passar a tomar banhos muito mais agradáveis. Não está tendo como lavar roupa. Aí você fala: se não está tendo como lavar roupa, estamos precisando comprar ou um tanque ou uma máquina de lavar roupa. Você adquire esse produto e lá você passa a lavar roupa. Então observe, quando você começa a arrumar a sua casa, você começa a ter conforto, você começa a ter um local digno. Então, quando eu digo arrumar a casa, eu digo arrumar a sua casa interior. Então, você precisa olhar para dentro de si e saber o que é que eu preciso arrumar e lá trabalhar. É aqui que vem
o ponto-chave que faz com que a Seichonoe seja algo maravilhoso, pelo qual eu sou apaixonado. Por quê? Porque aqui a Seichonoe me ensina como arrumar a casa, ou seja, como trabalhar isso daqui. Porque não adianta nada eu explicar o que são as carências e você fala, show de bola, eu descobri que carência é um monte de coisa que não me deixa eu crescer ou que me faz buscar as coisas erradas nos lugares errados porque eu preciso tapar um buraco dentro de mim. Beleza, entendi isso. E agora, o que eu faço? Não basta só entender, você precisa saber trabalhar. Primeiro ponto para você trabalhar é o seguinte, as carências materiais e sentimentais irão desaparecer à medida que você arrumar a casa. Como eu faço para arrumar o meu interior? Você tem que fazer um trabalho espiritual. Que trabalho espiritual é esse, preletor? É exatamente você observar o que lhe falta sentimentalmente e complementar essa falta com um trabalho advindo exatamente da... Ai, caiu a caneta. Um trabalho advindo exatamente da oração, conscientização e elevação. O que eu quero de elevação? O que eu quero dizer com isso? Muitas carências que nós temos não são reais. Não são. Preletor, mas eu não tenho dinheiro para estudar, isso é real. Ok, essa daí é perceptível, mas o fato de você não ter dinheiro para estudar não quer dizer que você seja pobre. É esse ponto. Eu não sou amado. Talvez as pessoas que você espera receber amor não lhe dêem um amor como você deseja, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa que não tenha nenhum amor. É esse ponto. Quando você começa a observar que muitas das suas carências são irreais, por quê? Porque você enxerga elas de uma forma potencializada e distorcida, você começa a arrumar a sua casa. Olha que interessante. Na minha adolescência, eu era uma pessoa que achava que não tinha 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Não tinha o amor das mulheres, não tinha o respeito dos colegas, não tinha talento, não tinha capacidade, não sabia jogar esportes. Então eu era um jovem cheio de carências, carência de força física, carência de dinamismo, carência de potencialidade. É uma falsa visão, porque na realidade eu não tinha essas carências. Na verdade elas estavam latentes, elas estavam em potenciais, prontas para se manifestarem. Um exemplo, eu não conseguia falar bem em público, eu era muito tímido e tinha muita dificuldade. Era uma carência que eu tinha por causa da minha timidez, uma carência da capacidade de me expressar, uma carência da capacidade de expor as minhas ideias de forma clara, sem medo de julgamento. À medida que eu fui desenvolvendo o meu potencial espiritual, que eu fui trabalhando o meu eu verdadeiro, eu fui arrumando minha casa. E quando cheguei num determinado momento, virei palestrante. Eu falei, gente, eu nunca ia imaginar que um dia na minha vida eu seria palestrante. E já dei palestra para mais de 8 mil pessoas ao mesmo tempo, 8 mil pessoas num ginásio. Então, ou seja, essa capacidade surgiu porque a casa foi arrumada e a carência foi retirada. A carência de talento, a carência de capacidade, ela foi retirada. Então, muitas das nossas carências, elas não são existência. Quantas vezes as pessoas falam que são pobres, elas falam que não têm recursos, mas tem. Pode não ter tudo o que queria, mas tem. Preletor, mas tem pessoas que vivem na miséria absoluta. Conheço, realmente, essas estão vivendo um momento de carência absoluta, mas elas não são a maioria e muitas vezes não são as pessoas do nosso convívio. A essas pessoas nós ajudamos a dar um mínimo de carência, fazemos trabalho para que essas pessoas tenham um mínimo de condição para que elas possam ter a dignidade para mudar a vida. E esse é um trabalho que também é feito de amor ao próximo. Só que o que eu observo é que muitas pessoas que não têm carência na área financeira vivem como se carentes fossem da totalidade de bens materiais. O mesmo se diz na parte sentimental. Hoje em dia nós temos uma explosão da carência sentimental, mas é uma explosão mesmo. As pessoas são carentes de tudo, carentes de atenção, carentes de afeto, carentes de tudo. E acabam sempre confundindo
ou sempre se metendo em problemas por causa da carência. Eu conheço inúmeras pessoas que destroem sua vida conjugal, destroem o seu namoro, destroem os seus relacionamentos familiares por causa de momentos, ímpetos, impulsos que não conseguem segurar por carências que existem dentro de si, que não são resolvidas. Quantas pessoas hoje em dia caem na bebida, caem nas drogas, caem nos vícios, exatamente por causa das carências não resolvidas. Então, olha como é que é importante nós arrumarmos a nossa casa. Como é que nós arrumamos a nossa casa e eliminamos a carência? Quando nós passamos a enxergar que a grande maioria das nossas carências não é real, não é algo realmente concreto, na dimensão que nós imaginamos, e nós passamos a ter uma nova visão. E o que nos ajuda a fazer isso? A oração, a conscientização e a elevação. Preletor, por que a oração? Quando você se sente unido a Deus, você se sente amado. Todas as suas carências sentimentais começam a ir por água abaixo. E esse foi um ponto muito interessante. Oração aqui eu vou botar, gente, meditação Shinsokan, que é fundamental. Preletor, como é que resolve as coisas? Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Tem pessoas que querem tanto casar, eu quero encontrar minha alma gêmea, eu quero tanto, porque acredita que todas as suas carências serão resolvidas quando encontrar alguém que lhe ame, e eu sei bem o que é isso, porque eu pensava assim, e eu vivi muitos anos da minha vida assim. Tudo eu pensava era para encontrar alguém que iria me amar tanto que ia tirar dentro de mim todas as minhas carências, todas as minhas faltas, todos os meus medos. Quando isso não acontece. A gente não dá conta de carregar o nosso peso. Você acha que vai vir alguém de fora e vai carregar os seus? Não. É por isso que para a gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa tirar carência. O que é ciúmes? O que é medo? São sentimentos que acabam atrapalhando a convivência, porque são carências interior. A pessoa muito enciumada é uma pessoa muito carente e muito insegura. Então, como ela é muito carente e muito insegura, ela pensa, se a pessoa for embora, eu vou morrer, minha vida vai acabar. Aí, ao invés dela construir a sua elevação e arrumar a casa, ela bota no outro a responsabilidade e fica tentando segurar o outro, na ideia errada de que se eu segurar, o amor permanece. E acaba destruindo o amor, porque não existe amor onde você tem agressão, você existe posse. Você tem, onde tem agressão, onde tem negatividade, aonde tem pressão, cerceamento de liberdade, você não tem amor. Você tem ali apego. Isso não é amor. Amor solta, amor liberta, amor eleva, amor é felicidade. Se você quer saber se seu relacionamento está bom ou não, é muito fácil responder. Você está feliz ou não está feliz? Aí vão ter pessoas que falam assim, não, preletor, mas eu amo intensamente, mas a gente está passando por um problema. Chegou no ponto certo. Está passando por um problema. É diferente do seu relacionamento ser um problema. E isso a gente precisa enxergar. Claro que normalmente as pessoas que estão vivendo esse problema demoram para enxergar, mas se você entender que o seu relacionamento é para te fazer feliz, você vai entender que todo relacionamento tem altos e baixos. Só que mesmo no alto, mesmo no baixo, você tem muito mais felicidades do que tristezas. E isso é importante nós entendermos, porque carências vão sendo resolvidas. Então a oração e a meditação Shinsokan te fazem sentir amado por Deus. Quando você sente amor, você passa a amar mais. Quando você passa a amar mais, carências vão sendo eliminadas. Porque a grande maioria das nossas carências sentimentais é buscando amor dos outros. Quando você se sente amado e passa a amar, você não precisa mais receber como uma necessidade o amor dos outros, como se fosse um alimento, uma refeição diária. Você recebe e você fica muito feliz, mas você fica muito feliz em doar. Exatamente porque você acaba doando mais, você passa a receber mais. Então era muito interessante. Eu tinha uma carência muito grande de amigos, eu tinha uma carência muito grande de sentimento, de amor das pessoas. Aí eu reparei dentro da Seitonui estudando que eu tinha uma vida muito egoísta, eu tinha uma vida assim, muito só focada em mim.
Quando eu entendi que para ser um bom amigo, para ser uma pessoa benquista, eu tinha que doar amor, eu passei a me esforçar a amar as pessoas. Engraçado, quando eu passei a amar as pessoas, eu comecei a me sentir muito mais feliz e o círculo de amizade aumentou, eu comecei a ganhar muito mais amor. Quanto mais você doa o amor, mais você recebe. Isso vem pela conscientização de quem é você. A conscientização da sua natureza divina que você adquire por meio da oração, por meio da meditação Shinsokan, faz com que você tenha muito mais dentro de si para doar. Exatamente porque você doa, você começa a resolver. Então, muitas carências materiais advêm na vida das pessoas porque são pessoas egoístas que não doam. Mas ele não tem dinheiro para doar. Eu não estou falando de doar simplesmente dinheiro. Eu estou falando de doar atenção, doar respeito, doar boas palavras, ser bondoso, ser carinhoso. Hoje em dia as pessoas tudo estouram, tudo xingam, tudo falam assim as coisas mais horrorosas do mundo e depois querem receber amor e respeito. Ora, quem não doa respeito não recebe respeito, quem não doa amor não recebe amor. Então muitas carências que nós temos, olha que conclusão legal, advém daquilo que nós não damos. Nós temos carência daquilo que nos falta. Ora, se nos falta é porque não está dentro de nós. Então como é que nós resolvemos as carências? Colocando dentro de nós. Como é que eu coloco o amor dentro de mim? Como é que eu faço para me preencher de amor? É entender que o amor já está dentro de você. Ele é a vida que pulsa dentro de si. Ele é a vida que é constantemente, jorra abundantemente, te deixa vivo, te dá vivicidade. Então, essa vida que jorra dentro de você é a conscientização e ela é potencializada, ela é manifestada por meio da oração e da meditação. Então, a carência ela vai sendo retirada à medida que você vai se preenchendo daquilo que lhe falta. A pessoa que tem medo, você vai eliminar a carência do medo colocando coragem. Como é que eu coloco coragem dentro de mim? Quando eu descubro que Deus está dentro de mim e nunca me abandonou, e nunca vai me abandonar. E mesmo que eu esteja vivendo a situação mais desesperadora, Ele continua a me acompanhar e me dar força para eu superar qualquer situação. É assim que se constrói uma pessoa de coragem, quando ela sabe quem ela realmente é, e mesmo que o corpo carnal dela pereça, ela sabe que a vida é imortal e que jamais a sua essência será atingida. É assim que se constrói uma coragem verdadeira. É você eliminando a carência por meio da conscientização da sua natureza divina e de que Deus está no seu interior. E como é que a gente consegue isso? Meditação Shinsokan. É dentro da meditação Shinsokan que eu vou descobrir quem eu sou, a força que eu tenho e como eu sou capaz de transformar tudo dentro de mim. Então, eu conto várias vezes o meu relato e eu trago o meu exemplo porque ele é próximo, mas não sou só eu. Inúmeras pessoas dentro da Seichonoye transformam e eliminam suas carências assim, do mesmo jeito. Como é que eu eliminei complexos? Como é que eu eliminei carências dentro de mim? Trazendo Deus. Porque eu comecei a tirar esses buracos e preencher de amor de Deus. Então eu comecei a preencher de amor. Quando eu comecei a sentir o amor de Deus, eu comecei a sentir amor pelas pessoas, eu comecei a sentir amor por mim mesmo. Então aquela carência de ser amado passou a ser uma vontade de amar. Olha que interessante, a minha carência de ser amado pelas mulheres se tornou a vontade de amar as pessoas, exatamente porque eu tive vontade e passei a manifestar o amor pelas pessoas, as pessoas começaram a se reunir e começaram a chegar as pessoas adequadas para que eu pudesse expressar o amor e a minha esposa pudesse também expressar o amor por mim. Então veio a minha alma gêmea no momento em que eu decidi amar, porque eu eliminei a carência. Porque antes, quando eu ia namorar, eu tinha tanta carência que eu jogava minha felicidade nas costas todas da menina, a menina falava, pelo amor de Deus, eu não dou conta de mim, vou ter que dar conta de você. Então assim, as pessoas carentes são pessoas, a tendência da pessoa carente ela é ser egoísta, ela ser infantil, ela ser despreparada, ela ter condutas assim que você chega e não consegue entender. Por quê? Na carência, ela busca na matéria aquilo que ela não vai encontrar. Não vai encontrar. Então na Seichonoye a gente fala,
quer eliminar a sua carência, quer transformar a sua vida, resolva a questão espiritual, o restante ele vem. Tem pessoas que não crescem material por uma carência dentro de si, a pessoa não estuda, não faz um curso, não cresce. Eu conheço pessoas que receberam um curso superior pago pelo chefe, pago por um familiar, e não cresceu, não se desenvolveu com aquele curso superior exatamente por carência dentro de si. Eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, como eu farei para ser uma pessoa? Nossa, eu não tenho. E ela perdeu a oportunidade por causa da carência. Aí hoje vive restrições materiais, não é porque a vida lhe foi cruel, foi porque as suas carências não lhe permitiram crescer. Então a pessoa que tem carência de autoconfiança, ela não cresce, ela se deixa na mediocridade exatamente porque ela não acredita que é capaz de transformar. Como é que eu elimino essa carência? Quando eu elevo os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus sonhos, gente, os meus sonhos. Hoje em dia você vai conversar com um jovem, você pergunta para um jovem de 15 anos, o que você quer ser? Eu quero ser funkeiro. Aí você fala, meu Deus do céu, por que você quer ser funkeiro? Se ele ainda falasse porque eu amo o ritmo, eu amo a batida, eu acho aquilo fantástico, não, porque eu quero pegar mulher. Pô, você quer ser funkeiro para pegar mulher? Eu quero ser jogador de futebol. Para que você quer ser jogador de futebol? Para botar 30 pessoas no iate e ficar bebendo até cair. Pô, você quer ser jogador de futebol para isso? Observe, esses sonhos, eles são fracos. Eu tinha um colega de faculdade, que uma vez eu perguntei, ele falou assim, o professor perguntou, o que você quer ser, qual a sua profissão? Ele virou e falou assim, eu quero ser juiz. Aí o professor perguntou, você quer ser juiz? Por quê? Ele falou, porque eu quero participar de festas. Eu pensei comigo, quê? Quer participar de festa, cara? Vai ser DJ. DJ que participa de festa, cara. Pode ser até segurança de boate, que você vê lá a festa lá. Agora, ser juiz para isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso por quê? Porque busca nas coisas materiais a carência. Vai ser feliz? Nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Então, hoje em dia, os jovens estão carentes de sonhos. Por que estão carentes de sonhos? Porque estão carentes de condições, estão carentes de sentimentos. Estão carentes de ideais. Gente, você veio para este mundo, a sua vida tem que ter um sentido. Não acredite que você veio ao acaso, que você é apenas mais um dos 7 bilhões de seres humanos que vieram para a Terra aqui e não tem nada o que fazer. Então a gente tem que correr para curtir o máximo de prazeres antes que a gente fique velho e apodreça no asilo. Essa visão faz com que sua vida não tenha sentido. Então tirar a vida, ter a vida, já não tem a menor importância. E não é assim. A vida de todo mundo tem a razão. A vida de todo mundo tem um sentido e tem uma missão. Alguns não têm missão de ser presidente da República, porque isso não é missão de todo mundo, porque não tem como 200 milhões de pessoas serem presidentes da República de um país numa existência só. Não tem como. Mas você tem condição. Se não é minha missão ser o presidente da República, então qual será a minha missão? E nessa busca da missão você vai eliminando as suas carências e você vai descobrindo que aí está a razão do viver. Porque quanto mais carência você eliminar, mais você vai se tornar um ser humano útil à humanidade. A humanidade está sofrendo porque nós temos muito mais pessoas que querem amor do que pessoas que amam. Olha que interessante, nós temos muito mais pessoas que buscam riqueza do que aquelas que distribuem riqueza. Nós temos muito mais pessoas que buscam satisfazer os seus desejos do que aquelas que buscam fazer o próximo feliz. Então você tem muita gente só procurando para si e pouca gente pensando no próximo. É por isso que o mundo continua carente. O mundo continua carente porque falta ou está em excesso de carência interior. E a gente só vai transformar o mundo se a gente transformar o nosso interior. Porque não adianta ficar da boca para fora. Fica todo mundo andando, pedindo paz. Mas se as pessoas não tiverem a paz dentro de si, não adianta. O que adianta eu pedir paz para fora se eu entro no Facebook e vou xingar todo mundo, se eu entro no Twitter e vou xingar todo mundo? Se você não viver a paz realmente, como é que você vai querer que a paz se manifeste lá fora? Não vai se manifestar, porque no mundo de carentes sempre vai ter reclamação, sempre vai ter briga, sempre vai ter problemas. Uma família que é carente
de expressão de sentimentos positivos, é uma família que briga, é uma família que vive desunida. Como é que a gente resolve o problema da carência familiar? Quando a oração, a conscientização e a elevação adentram dentro de casa. Quando um membro começa a elogiar todo mundo, você começa a ver a transformação dentro da família. Muda o seu ambiente familiar, porque você começa a se preencher de sentimentos positivos. Uma coisa que ajuda muito, muito, muito a você tomar conscientização, o estudo da verdade. Você precisa estudar quem você é. O estudo da verdade te proporciona a essa conscientização. Segundo, se deparar com uma realidade que às vezes você não está acostumado. Existem determinadas categorias de profissionais que lidam com uma realidade que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas. Médico, juiz, policial, professor. Eles lidam com a vivência e tem outras, várias outras profissões, psicólogo, psiquiatra, eles lidam com outras situações que eles acabam observando na prática o quanto que as suas carências são infundadas. Como preletor, eu recebo inúmeras orientações por mês. É muita gente que me pede ajuda. E as pessoas contam suas histórias, e às vezes são histórias extremamente dramáticas, pesadas, e quando eu leio, eu falo, meu Deus, como eu sou uma pessoa abençoada, porque, meu Deus, esse problema ele é muito, muito pesado, ele é muito difícil. Vou para o meu trabalho. Quando eu pego vara de família, que inclusive é a vara que eu estou trabalhando esse mês agora, gente do céu, tem dia que eu pego situações tão pesadas, mas situações tão densas, que eu chego em casa com vontade de chorar, só abraço a minha esposa e agradeço a Deus. Eu não tenho problemas. Isso é uma conscientização. Como eu tenho uma conscientização que eu não tenho problemas, as carências vão deixando de existir. Ah, preletor, mas você fala isso porque você não passa necessidade? Passo muitas necessidades. Eu viajo muito menos do que eu queria, eu tenho muito menos descanso do que eu queria, eu durmo muito menos do que eu queria, tem muita coisa que eu queria fazer e eu não posso, não dá e não tenho condição. Então, tenho sim limitações, só que a diferença é o seguinte, limitações que eu passo a enxergar como trampolins para o meu crescimento, diferente de carências que me joga para baixo como uma pessoa desprovida. Deus está dentro de mim. A minha imagem verdadeira ela é inatingível. O meu eu fenomênico tem defeitos e tem muito a ser trabalhado, mas o meu eu verdadeiro é maravilhoso. É nele que eu foco e é ele que vai resolver na minha casa. Quando eu arrumei minha casa, minha vida mudou. Passei a ter relacionamentos saudáveis, passei a ser mais amigo, passei a ser mais dócil, tenho que trabalhar muito, mas melhorei muito porque eu comecei a arrumar minha casa. O que eu comecei a arrumar minha casa? Comecei a eliminar as carências. Como é que eu comecei a eliminar as carências? Eu comecei a fazer oração e meditação Shinsokan, ler os livros da verdade, conscientizar que eu sou filho de Deus, elevar os meus pensamentos e minhas posturas. Como eu elevo meus pensamentos, aumento minha conscientização, eu rezo, eu passo a acreditar em mim. Quando eu passo a acreditar em mim, eu trabalho para o meu crescimento. Então eu resolvo as carências materiais e eu trabalho para o meu aperfeiçoamento e eu elimino as minhas carências sentimentais. Eu me transformo. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, para você é fácil. Fácil, mas não observa todo o trabalho que foi feito há mais de 2 décadas, que é um trabalho feito para... Bota aí mais, porque já tem um trabalho das palestras que eu via desde quando eu era pré-adolescente. Então, todo esse trabalho que foi sendo feito, ele foi auxiliando na construção para a eliminação das carências. As pessoas acham que vão eliminar carências assim, tcharam! Não é assim que a gente elimina as carências. Não é assim. Olha que interessante, tem pessoas que têm que comer em restaurante caro, seja porque um dia passou fome, seja porque precisa mostrar, eu preciso mostrar que eu vou num restaurante caro. Aí fica mais preocupado em bater foto da comida do que comer. A pessoa está mais preocupada em mostrar do que simplesmente degustar. Então ela acaba perdendo a essência. Porque isso é uma carência de mostrar, não é a carência mesmo de viver. A pessoa que não tem carência, ela come tanto num restaurante simples, quanto no restaurante chique, mesmo que seja o arroz com feijão, ela come com felicidade, porque não é aquilo que vai lhe fazer feliz. O que vai fazer feliz é o ato de se alimentar.
Olha a diferença. É por isso que hoje em dia a gente está com tanto problema psicológico nas pessoas, porque as redes sociais, Twitter, Facebook, se tornaram, as próprias redes, WhatsApp, celular, se tornaram a chance das pessoas tentarem eliminar as carências materiais e não conseguem. Não consegue. Não é o like que vai te deixar feliz. O que vai te deixar feliz é você saber que você é uma pessoa útil, que superou suas dificuldades e tem uma base espiritual que transcende a matéria, que é o foco e que é exatamente a fonte da onde vem aquilo que te supre. Exatamente por eu saber que eu sou um ser espiritual e que a minha missão é ajudar outras pessoas a tomarem consciência, se der certo ou não der certo o meu trabalho, tudo bem. A minha missão não é aparecer. Eu não estou nos vídeos filmando porque eu preciso que as pessoas me reconheçam e digam, preletor João, você é maravilhoso. Receber elogio é ótimo, mas não é a base, não é o foco do meu trabalho. Qual é o foco do meu trabalho? É fazer com que mais e mais pessoas deixem de ser carentes, manifestem o Filho de Deus e sejam felizes. Porque quanto mais e mais pessoas forem felizes, aí eu vou estar feliz. O meu foco é ajudar. Então, receber, se vier, show de bola. Se não vier também, independe. Tanto é que às vezes eu não tenho nem noção de como os vídeos reverberam perante as pessoas, porque não é uma coisa que eu procuro, não é uma coisa que eu busco. O que eu busco mesmo é divulgar as palavras da verdade, para fazer com que as pessoas orem, conscientizem-se, elevem seus pensamentos, eliminem as carências e transformem as suas vidas materiais e sentimentais de uma maneira espetacular. Quanto mais pessoas felizes nós tivermos, menos problemas nós vamos ter na delegacia de polícia, no hospital, no poder judiciário, mais o mundo vai ser feliz, mais as pessoas vão passar a se amar e não ficar se xingando, menos briga, mais a humanidade vai crescer. Olha que maravilha, eu quero ver no paraíso. Eu quero ver no paraíso. Então, para isso nós dedicamos para que as pessoas possam eliminar, crescer e se conscientizar. Elimine as suas carências, fazendo com que o seu eu espiritual seja predominante. Elimine as suas carências fazendo a meditação Shinsokan, elimine suas carências estudando, elimine suas carências doando tempo, amor, doando o seu talento para que alguém seja feliz. Você vai observar, quanto mais você se preencher daquilo, mais você irá se manifestar. Quando nós fazemos a meditação Shinsokan, nós, antes de ficarmos em silêncio, que é no momento que nós vamos contemplar e experienciar aquela visão mental que nós construímos do paraíso, nós repetimos, estou no oceano, aqui é o oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Quando você se sentir preenchido de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, você vai estar preenchido de tudo. Então as suas carências materiais e sentimentais se vão. Quem tem sabedoria sabe o que é necessário ser feito para que as coisas se aproximem. Quem tem amor vivifica o coração do próximo, e quem vivifica o coração do próximo é vivificado. Quem tem vida consegue superar as situações e manifestar o vigor que é o natural da vida. Tem a provisão, tem a alegria e tem a harmonia. Por isso, preencha-se espiritualmente, não fique carente espiritual, não fique carente espiritual, porque se você ficar carente espiritual, meu amigo, aqui arrebenta tudo. Agora, se você estiver suprido espiritualmente, as carências aqui você vai eliminando rapidamente. Olha que interessante, o ser humano inconscientemente, ele sabe que o principal é o espiritual, tanto que você pode observar o tanto de gente que está hoje dentro das igrejas, dentro de todas as igrejas, procurando resolver seus problemas materiais e seus problemas espirituais. Isso por quê? Porque está carente. Ok? Sejamos então aqueles que irão manifestar o Deus do seu interior, exteriorizar a sua capacidade e, por meio da conscientização da união com Deus, vamos eliminando as nossas carências, colocando amor, sabedoria, vida, provisão, alegria e harmonia no nosso interior. Quero agradecer profundamente, abençoá-los e falar, vocês são capazes de eliminar as suas carências sim, quando vocês tomarem a decisão de arrumar a casa, não tampar com a peneira aqueles seus problemas e simplesmente entender, eu preciso trabalhar o meu espiritual. Se eu for uma pessoa mais elevada, se eu for uma pessoa mais consciente e se eu ficar muito mais em oração constantemente,
mas eu vou resolver esses pontos e quando eu resolver esses pontos eu vou ser muito mais feliz. Ok? Quero agradecer profundamente e vamos para a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração para juntos realizarmos agora a nossa meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora visualizemos o mundo resplandecente, o mundo da imagem verdadeira, onde nós estamos junto com Deus, vivendo a perfeição, a alegria e a sabedoria da criação suprema.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do nosso país. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece essa luz espiritual. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos abrir os olhos. Farei a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a sua participação a esta noite agradabilíssima em que você esteve junto conosco, estudamos um pouco mais o ensinamento da Seitonê. Muito obrigado. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso e possam iluminar a sua mente, suas vidas e transformar o seu destino. E o nosso dever de casa dessa semana, deixa eu puxar aqui o quadro. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser exatamente, deixa eu apagar essa parte aqui, nosso dever de casa dessa semana vai ser exatamente fazer a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, e repetir a seguinte frase: no meu interior já possuo todas as graças de Deus. Muito obrigado. M.O. é muito obrigado. 300 vezes por dia. Então nós vamos repetir: no meu interior já possuo todas as graças de Deus. Isso vai fazendo com que nós sintamos exatamente que tudo já está em nós e que nós realmente podemos superar qualquer desafio, vencer qualquer dificuldade e manifestar o Deus do nosso interior. Meu muito obrigado, uma feliz semana, um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Até mais, muito obrigado.